eu acho o São Paulo um muito bom treinador. Tenho muita convicção de que nós centralizamos demais a análise de um time na figura do treinador. Concordo. E normalmente a gente costuma dizer, quando o time começa a ir bem e ganhar jogo, nós elogiamos os jogadores que fizeram as jogadas, os gols, os lances. Quando um time vai mal, e às vezes por uma falha individual, por uma falta de conclusão eficiente, depois de criar 20 chances, o cara não consegue meter uma bola no gol, chuta tudo para fora, a gente culpa o treinador. O São Paulo, pena para nós, nunca deu, nesses 2 anos que ele está no Brasil, uma entrevista. Né? Nunca conversou assim, para a gente ter mais ideia do que ele pensa de futebol, perguntar, ter mais mesmo, porque você ouve dizer que ele é um cara radical. Me falaram ontem que ele, acho que foi no ar, não sei se o Roger lembra, que em determinada entrevista o cara perguntou alguma coisa e ele falou assim, não, quem decide aqui sou eu, tem que ser como eu quero, ponto final. Né? Eu não ouvi, mas assim. E isso que o Pet falou, eu acho que é o ponto principal dessa análise, que ela fica meio sem fim. Ele fez um trabalho no Santos excelente, né? Mas não ganhou nada. Mas fez um trabalho excelente no modo de jogar, na pontuação. Seria lindo para essa análise se ele tivesse feito 2020 no Santos. Eu sei que tem dificuldade, o cara quer contratar, o cara percebe que o elenco precisa disso ou daquilo. É mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora com o Cuca. Aí ele vai para o Atlético. E é isso que o Pet disse. Você contratar, treinar, montar o time e ganhar no mesmo ano, não é comum. Não é comum. Agora você já não sabe mais se ele vai continuar ou não vai no Atlético. Eu acho que o trabalho é bom, eu acho que a ideia de futebol dele é boa. Eu fico assim, eu elogio a rapidez com que ele consegue fazer o time jogar logo que ele chega, da maneira que ele quer. E depois tem algumas coisas, assim, vira e mexe ele cisma de mexer no sistema, bota 3 zagueiros, aí o time não ganha. Ele saiu do Santos com o ex-presidente do Santos reclamando disso, no Atlético acontece. Agora, você tem que respeitar a ideia do treinador, a opção do treinador de montar um time. E depois, como você não pode ver treino, como você não conversa com ele, você passa a analisar o que é feito. E aí chega nisso que o Pet falou. Perde alguns jogos que não deveria perder, não poderia perder, sofre alguns contra-ataques que poderiam ser evitáveis, mas eu acho que tudo circunstância do jogo. Acho que deve ser dividido. Às vezes eu tenho para mim que nós superdimensionamos as contratações do Atlético. Aliás, está saindo no GE que o Nath Fernandes vem mesmo, que o empresário do Nath confirmou que ele vem mesmo para o Atlético. Acho que nós supervalorizamos algumas contratações, esse super elenco do Atlético, e acho que ele tem uma nota 8 de trabalho, 8,5, que é um trabalho bem feito, com as divididas naturais, que até a própria personalidade dele parece ser comum isso no trabalho dele. Mas é isso, a gente não consegue conversar, ele não topa dar entrevista, e ele mudou de time aqui no Brasil, do Santos para o Atlético, agora não sabe se vai ficar no Atlético, se vai para o Olympique, você acaba não tendo a certeza de que as ideias dele podem ser aplicadas num ano, tirar aplausos, e no ano seguinte ainda vão melhorar. Você fica sem saber. No Santos, com bem menos expectativa, ele chegou a 74 pontos e foi vice-campeão. No Galo ele pode chegar no máximo a 70 pontos. Em termos de pontuação já é um trabalho menor do que foi o realizado no Santos. E antes de passar para o Roger... Foi o Flamengo. São Paulo. E o Flamengo, de menos pontuação também. Tá. É que esse ano é mais competitividade tivemos, né? O campeonato está menos pontuado. Por isso, não só é porque ele não conseguiu. Não, sim. Nem outros não conseguiram. E as contratações que o Galo fez para o time do São Paulo são as seguintes. Trouxe o Meia Zaratio por 33 milhões de reais. Trouxe o Marrone por 20 milhões de reais. Trouxe o Júnior Alonso por 18 milhões de reais, zagueiro. O Alan Franco por 12,8 milhões de reais. O Keno por 11,8 milhões de reais. O Sacha por 10 milhões. O Vargas por 7,4. Todos jogadores escolhidos por ele, né? O Everson, goleiro, por 6 milhões. O Léo Senna, um volante que já saiu por empréstimo, foi para o futebol italiano. O Bueno, zagueiro, e o lateral Mariano. Num total
de 150 milhões de reais investidos para reforços da era Sampaoli no Campeonato Brasileiro. E você, Roger, como é que avalia o trabalho do argentino que está dando a entender que vai embora? Estamos sem áudio aqui, acho que tá no mute aí, Roger. Eu mutei aqui para não cortar a língua do cachorro, porque ele late, né? Aí é melhor mutar. Mas você tá onde, Roger? Tô em casa, Pet. Em casa onde, Roger? Na Serra. Conhece a Serra do Rio? Eu sei. Nosso parceiro Maurinho tá vindo aqui almoçar, tu Não, acredita? ele me mandou mensagem, tá dizendo que libera o Roger, tem que fazer churrasco. Digo, peraí, tem que trabalhar. Primeiro trabalho, depois lazer. Só depois da seleção. Mas vamos lá, Já entendi aquela gosto... pergunta no começo, né, Roger? A pergunta no começo, É. antes de começar o programa, o Roger falou assim, pô, até que hora vai o programa hoje? Até 3h30, como todo dia. Aí, eu gosto do trabalho do Sampaoli. Eu acho ele um treinador com ideias interessantes, um treinador moderno, um treinador agressivo, que tem coragem, mas acho que muitas vezes ele se perde nessa coragem toda. Eu tenho um amigo que diz assim, olha, bombeiro também morre, né? Porque o bombeiro é tão corajoso, ele entra para salvar tantas pessoas que às vezes ele se complica. E é o que eu acho do Sampaoli. Tem jogos que ele pode resolver em situações mais simples, com situações mais simples, e ele continua indo para cima, ele continua tentando a maior agressividade possível e se desguarnecendo lá atrás. Eu acho que esse ano o trabalho dele com o Atlético Mineiro, a minha nota, a minha avaliação, vocês estão pedindo uma nota, eu dou 6,5 para ele. Porque eu acho que ele não consegue ter um equilíbrio, principalmente em situações que todo mundo está vendo que o Atlético pode se estrumbicar e ele continua com agressividade, com um ímpeto muito ofensivo e não dando um suporte defensivo interessante para certas partidas em que o Atlético precisa. Concordo com a nota, quero saber a análise do Rogério Corrêa, que entra ao vivo aqui de Belo Horizonte com a gente. E acrescento que o Sampaoli é também meio cara de pau. Porque ele deu uma entrevista no fim de semana dizendo, eu vou embora porque no Brasil não tem estabilidade. Posso ir embora, melhor dizendo. E ele que decidiu sair do Santos e agora se for embora para o Olympique de Marseille será também por decisão dele. Rogério Corrêa, bem-vindo à seleção. Qual a sua nota, Rogério, para o trabalho do Sampaoli? Tá igual a apuração de escola de samba, né? 8! Nota 8! É assim? É tudo isso, é? Eu acho que sim, o Atlético brigou pelo título até a antepenúltima rodada, né? Deixou de disputar agora, né? Agora você lançou essa corajosa tese de que o Marcão é maior que o Sampaoli. Sampaoli tem 1,67, mas ele não tem cabelo, né, Zé? No brasileiro, nesse campeonato brasileiro, mas o Marcão os números também não mostram. tem cabelo, não. É um pouquinho maior, o Marcão deve ter 1,75, assim, não é essa diferença toda, Rogério. Aqui, mas eu concordo com o que o Roger disse, que às vezes o Sampaoli se complica, né? Eu vou dar um exemplo para não gerar confusão. O time da minha cidade, Tupinambás, vai jogar o Atlético, líder do campeonato, contra o Tupinambás, que é o lanterna. Aí o Tupinambás põe 2 centroavantes. Aí o Sampaoli, não, eu jogo de acordo com o adversário. Eu vou botar 3 zagueiros. Não precisa. O Atlético é líder do campeonato. Joga como ganhou as últimas partidas. Quem tem que se virar é o Tupinambás. Concorda comigo? Mas acho que o Sampaoli quer sempre dar a assinatura dele, quer ter um protagonismo em cada jogo, mudando a equipe, às vezes desnecessariamente. E o que a gente sabe sobre o futuro do Jorge Sampaoli? Na França ele é muito falado no Olympique de Marseille e ele deixou em aberto, nesse fim de semana, depois de empatar com o Bahia, o seu destino. O que sabemos sobre o futuro do argentino, Rogério? Bom, o que o Olympique de Marseille ainda está esperando, que o Olympique é o 9º colocado no campeonato francês. O Sampaoli disse tempos atrás que gostaria de uma equipe que brigasse pelo título lá no Olympique, que apesar de ser um time popular na França, ele não vai ter isso, pelo menos no momento, essa possibilidade de brigar pelo título. O Olympique teve no passado o Bielsa, que é uma espécie de mentor do Sampaoli, então é coerente também o Olympique querer o Sampaoli. Vamos aguardar a reta final do campeonato. É importante ressaltar que, dependendo da classificação, da colocação do Atlético no campeonato, o Sampaoli leva uma grana. Se ele sair, ele tem que pagar
uma multa ao Atlético. Então tem tudo isso em jogo, tudo isso é fato para ele esperar, né? Esperar até o fim do campeonato para tomar a decisão dele. O Atlético, por sua diretoria nova, gostaria que ele ficasse, embora hoje o Sampaoli não seja, para a torcida, a unanimidade que ele já foi. Hoje a torcida cobra muito, porque quando pegou equipes fechadas, trancadas, o Sampaoli não apresentou soluções. Teimou algumas vezes em não escalar o Tardelli, né? A torcida estava cobrando. Para azar dele, o Atlético ontem fez um jogo-treino contra o Bolívar. O Atlético ganhou de 3-1 de virada lá no centro de treinamentos e o Tardelli fez 3 gols, né, para dar razão à torcida. Então está nesse compasso. Acho que se o Sampaoli sair agora, a saída não será tão lamentada como seria 2 meses atrás. Nesse jogo-treino em que o Tardelli fez 3 gols contra o Bolívar, o Hulk também entrou em campo, né? Você está vendo imagens Exato. aí. São 2 jogadores. O Hulk e o Dodô são 2 jogadores que o Atlético, inclusive, já anunciou para a próxima temporada. Você está vendo imagens do jogo-treino a que se referiu o Rogério. E te pergunto, Rogério, aí o Hulk, ó, tá forte. E te pergunto, o Nátio Fernandes, o empresário dele já confirmou que será jogador do Galo. Chega em que termos o Nátio Fernandes para defender o Clube Atlético Mineiro? O Atlético pagaria ao River 32 milhões. Parte desse dinheiro o River tem que passar ao Ginásio La Plata. O Atlético ainda não confirma a negociação, falta colocar o preto no branco, né, a assinatura no papel, né, o que não deve ser dificuldade para um clube preto e branco como o Atlético, né? O torcedor está esperando aquela fumaça. Lá no Vaticano é fumaça branca, né? No Atlético é fumaça preta e branca para anunciar mais uma contratação de peso, de impacto. Você listou aí esses reforços todos. Desses todos, só 3 são titulares absolutos no Atlético, né? O Everson, o Keno e o Alonso, né? E o Nátio Fernandes, a exemplo do Hulk, que estava aí no campo no jogo-treino, é jogador para ser titular. Ele era o 10 do River Plate, tem 31 anos, jogador canhoto, foi campeão da Libertadores em 2018. A gente estava até discutindo aqui qual o estilo do Nátio Fernandes. Seria mais para Roger ou mais para Pet, né? O pessoal falou que nos bons tempos do Thiago Neves era um estilo mais ou menos semelhante. Estou tirando até o Kleber aí da jogada, porque o Kleber é outra posição. É metedor de gol. Obrigado. Né, Zé? Mais para Roger ou mais para Pet? Acho que tá melhor assim, mais para Thiago Neves. Mais para Thiago Neves? Mais para Thiago Neves, não tem nada a ver comigo e Roger. O Roger fez uma avaliação do Nátio Fernandes no nosso card aqui da seleção e só notas altas. Ó, um total de 5, né, como nota máxima. Visão de jogo, o Roger deu 4,5 para o Nátio. Técnica, nota máxima. Finalização 3,5, passe 4,5. Discorra, Roger, sobre o mais novo jogador do Clube Atlético Mineiro. Foram esses quesitos que me colocaram, né? É um jogador, eu acho que de muita técnica, de visão de jogo, que dita ritmo, que controla o jogo, que sabe acelerar no momento certo, que consegue cadenciar também quando o time está em apuros. Eu acho que é um jogador que é um típico camisa 10 mesmo, né? Falta um pouquinho de velocidade, é um jogador que dificilmente arranca com a bola para deixar 2 jogadores para trás e criar uma possibilidade. É um jogador mais cerebral mesmo, né? Eu acho que encaixaria bem em qualquer time. E esse time que o Atlético está montando, ele cai como uma luva. Mas aí tem a questão de adaptação, questão de entendimento e entrosamento com o time, o que isso vai acontecer. É uma bela contratação do Atlético. Agora vamos ver vestindo a camisa, né? Se realmente ele se adapta de uma forma mais rápida, qual o treinador que ele vai ter, qual o tipo de função esse treinador vai pedir para ele. Então, outras coisas que podem interferir diretamente na condição técnica dele e nas atuações com a camisa do Atlético. Achava que era um meia, assim, um segundo meio-campo, esses meias, né? Não queria fazer como era o Zé Roberto quando jogava de segundo homem. Vocês acham que é mais à frente um pouquinho? Eu vejo o Nátio como o terceiro homem do meio-campo, assim. Terceiro. Sabe como o técnico gosta de você fazer um triângulo assim, ele ser o cara aqui da esquerda? Um centralizado no River, por um dos lados. No River joga o Enzo Pérez. Quem é o outro volante, Pet? Me lembra aí. E ele joga à frente dos 2.
É que depende do como joga, né? Estava machucado ano passado, essa temporada, né? Mas é muito bom jogador, concordo. Acho que não é aquele 10 que a gente está acostumado.